Oculto e inesperado. Faxineira chora ao abraçar o bebê do milionário, uma história tocante. Maria acordou com o sol ainda escondido atrás das montanhas do subúrbio carioca. O cheiro do café fresco perfumava seu pequeno apartamento, aquecendo seu coração. Com suas mãos calejadas, fez o melhor que pôde para preparar um café simples para os filhos. Ela era a força da casa, carregando em seu peito a tristeza da perda do marido, mas também o amor incondicional pelos dois. Sua rotina diária a mantinha ocupada e a esperança bem viva, apesar das dificuldades. Naquela manhã quente, o telefone tocou. Era uma proposta inusitada, uma faxina na mansão de um milionário da região. Maria hesitou por um instante, a insegurança apertando seu coração. Aquela vida luxuosa parecia tão distante da sua. Mas a necessidade de sustentar a família falava mais alto, e ela aceitou. Ao chegar à mansão, o contraste era brutal. Os corredores luxuosos a deixaram nervosa, e a decoração requintada parecia observar cada movimento seu. Os sussurros de discriminação ecoavam em sua mente, mas ela se concentrou no trabalho, mantendo-se atenta aos seus passos. No entanto, durante a faxina, um som a tirou do seu foco, o choro desesperado de um bebê. Maria, com o instinto maternal à flor da pele, seguiu o som e entrou em um quarto elegantemente decorado, onde encontrou a esposa do milionário, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelo desespero. O bebê, nascido com complicações, chorava sem parar. Sem hesitar, Maria ofereceu ajuda. O olhar da mulher, inicialmente desconfiado, logo revelou a vulnerabilidade que ela vivia. Maria se aproximou, pegou o bebê em seus braços e começou a cantar uma canção suave. O choro instantaneamente cessou, e um silêncio reconfortante tomou conta do ambiente, como se uma conexão invisível tivesse se formado entre aquelas duas mulheres de mundos opostos. Como você faz isso? Perguntou a esposa do milionário, impressionada. Maria sorriu, lembrando-se de como costumava acalmar seus próprios filhos. As paredes que delimitavam suas realidades começaram a derreter enquanto conversavam. Maria falou sobre sua vida, seus sonhos e o amor que havia por trás de cada luta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O tempo passou rapidamente enquanto elas trocavam histórias. Maria percebeu que, apesar das diferenças, ambas eram mães, enfrentando suas próprias guerras. Quando chegou a hora de ir, a esposa do milionário a olhou nos olhos pela primeira vez, e uma nova compreensão surgiu entre elas. Como você se chama? Perguntou, quebrando a barreira que havia se formado. Maria, com um aperto no coração, hesitou. O peso das suas lutas e da vida que deixava para trás a envolvia. Mas naquele momento, algo mudou. Um sentimento de possibilidade se acendeu em seu peito. Maria respondeu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Enquanto saía da mansão, o bebê ainda em seus braços, ela olhou para trás. Naquele dia, um pequeno fio de esperança havia se entrelaçado entre duas vidas tão diferentes. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente era: o que essa conexão significava? E como ela poderia mudar sua vida e a da amante da luxúria que mal conhecia? Maria mal conseguiu dormir naquela noite. As imagens da mansão, a mulher desesperada e o bebê que ela embalará em seus braços dançavam em sua mente, como um filme que não parava de rodar. A responsabilidade de cuidar dos filhos ainda pesava sobre seus ombros, mas naquele dia, uma faísca de esperança havia surgido em seu coração. Ao invés de ceder ao cansaço, ela se levantou cedo para preparar o café da manhã. Enquanto mexia o feijão na panela, o cheiro aquecia a casa e trazia memórias afetivas. Olhou para os filhos e por um momento, imaginou como seria se eles pudessem ter uma vida diferente, longe das dificuldades que enfrentavam. Em seus olhos brilhava um desejo de dar a eles o mundo, mesmo que seu mundo fosse simples e limitado. Depois do café, ela sentou-se à mesa e decidiu escrever uma carta. A ideia parecia maluca, mas a conexão que sentiu com a esposa do milionário a instigava a tentar algo novo. Ela começou a escrever sobre a dificuldade que vivia, sua sincera vontade de ajudar e a necessidade de um emprego que pudesse oferecer um futuro melhor para seus filhos. No final, incluiu seu número de telefone, mesmo com a certeza de que aquilo poderia parecer uma ousadia. Com a carta finalizada, Maria hesitou um pouco. O que ela estava fazendo?
O que poderia uma mulher como ela ter a oferecer a alguém tão distante? Mas uma onda de coragem a invadiu, e decidiu que precisava arriscar. Assim que saiu para entregá-la, seu coração pulsava descompassado. O sol ainda mal iluminava as ruas do subúrbio carioca, mas a ânsia que sentia a fazia andar mais rápido. Ao se aproximar da mansão, seus receios começaram a voltar. O medo de ser julgada, de usar um espaço que não era dela era palpável. Mas ela respirou fundo, e com a carta na mão, tocou a campainha. Eventualmente, a mesma mulher que encontrou na primeira visita abriu a porta. O olhar confuso dela se transformou em surpresa quando reconheceu Maria. "O que você faz aqui?", perguntou a esposa do milionário, seu tom misturando curiosidade e desconfiança. Maria, nervosa, explicou rapidamente que voltava para entregar uma carta. O rosto da mulher suavizou ao ouvir suas palavras. "Desculpe se a deixei desconfortável ontem. Eu estava tão sobrecarregada", ela disse, antes de aceitar a carta. "Eu só quero ajudar", disse Maria, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Naquele momento sentiu uma onda de empatia entre elas, como se o mundo exterior tivesse desaparecido, e houvesse apenas aquelas duas mulheres. A esposa do milionário olhou nos olhos de Maria e disse: "Você já ajudou mais do que imagina." Um silêncio pesado se instalou, mas o sentimento de compreensão se espalhou, criando um laço invisível entre suas almas. Voltando para casa, Maria se sentiu diferente. A insegurança que carregava foi substituída por uma esperança silenciosa. Algo estava mudando. E o que ela não sabia era que aquele pequeno gesto seria o primeiro passo para uma jornada que desafiaria sua noção de realidade. Mudanças estavam à vista, e enquanto seu coração pulsava com novas possibilidades, uma mensagem já começava a ser composta na mansão, repleta de perguntas. Até onde essa conexão poderia levá-las? Maria acordou na manhã seguinte com uma mistura de ansiedade e expectativa. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, mas hoje era diferente. Havia uma espécie de eletricidade em seu espírito, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ela se perguntava se a esposa do milionário realmente lera sua carta. O simples ato de se colocar em contato tinha despertado uma determinação que há muito não sentia. Sentou-se à mesa, observando os filhos acabando de se arrumar para a escola. A pequena Ana contava histórias enquanto seu irmão Pedro tentava não rir das palhaçadas dela. Maria sorriu. Esse era seu mundo, cheio de risos e amor, apesar das dificuldades. Mas no fundo, o desejo de proporcionar-lhes algo mais forte a levou a levantar-se e preparar o lanche. Enquanto fazia o serviço, seu pensamento girava em torno da mansão. Com a carta entregue, ela não tinha mais controle sobre o que aconteceria. Mas ao mesmo tempo, essa incerteza parecia uma liberação. O que quer que viesse, ela estava pronta para enfrentar. O dia passou rápido, e seu coração se acelerou com a chegada da noite. Maria sentia como se cada minuto estivesse carregado de possibilidades. E finalmente, quando seu celular vibrou sobre a mesa, sua respiração falhou. Olhou para a tela e ali estava. Uma mensagem da esposa do milionário. "Oi, Maria. Eu li a sua carta. Gostaria de conversar com você. Amanhã às 10 horas, no café da minha casa. Espero que você possa vir." Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Era um convite, não apenas uma resposta. Uma porta se abrindo em sua vida, e ela não sabia se poderia atravessá-la. Sua mente girava com 1000 pensamentos e perguntas. O que essa conversa significaria? Teria a chance de aprender algo novo? Poderia seu sonho de um futuro melhor começar a tomar forma? "Vou, claro que vou", sussurrou para si mesma, ainda incrédula. Ao mesmo tempo, uma voz interna sussurrava que se tratar de pessoas tão ricas poderia ser um erro arriscado. Mas a visão dos filhos e o desejo de mudá-los de vida eram mais fortes. Naquela noite, Maria não dormiu muito. A expectativa a mantinha acordada. E quando o sol raiou, seu olhar estava fixo no espelho, ensaiando um sorriso, vestindo uma roupa que mal lembrava ser nova. Ela precisava parecer alguém que merecia uma chance. Ao chegar na mansão, o peso do lugar voltou a bater em seu peito. Mas o que sentia agora era uma mistura de medo e esperança. A porta abriu e a esposa do milionário, com um olhar gentil, a convidou para entrar. O aroma do café fresquinho se misturava ao perfume floral do ambiente. Era um contraste gritante com a realidade simples da casa de Maria. "Obrigada por ter vindo", disse a mulher, gesticulando para que Maria se sentasse. O coração de Maria disparou mais uma vez. Era agora ou nunca. Após breves trocas de palavras, a mulher finalmente começou a falar sobre o bebê que a deixara tão angustiada.
A empatia de Maria aumentou, cada história contada revelando o peso de um mundo que parecia tão distante, mas que agora ficava mais próximo. Enquanto falavam, as barreiras foram sendo quebradas. Maria começava a perceber que por trás da riqueza, havia dores e inseguranças muito semelhantes às suas. Mas à medida que a conversa avançava, a esposa do milionário fez uma pergunta inesperada. E se eu dissesse que preciso de alguém como você para me ajudar a cuidar do meu filho? Uma onda de emoção tomou conta de Maria. A oferta era mais do que ela sonhara, mas o que isso significava para sua vida? E enquanto se perguntava quais seriam os desafios que viriam junto com essa nova oportunidade, uma certeza começava a se formar em seu coração. Até onde essa conexão a levaria? Os olhos de Maria brilharam ao ouvir a proposta, mas seu coração também pesava. Cuidar do seu filho. Ela repetiu a frase em sua mente, como se estivesse saboreando cada palavra. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo, mas logo a dúvida surgiu. Posso realmente fazer isso? A esposa do milionário notou hesitação em seu rosto e sorriu com ternura. Seria só por algumas horas por dia. E além disso, você poderia trazer seus filhos. Eles podem se divertir aqui com meu filho, enquanto você cuida dele. Maria se sentiu aquecida por dentro. A ideia de trazer Ana e Pedro para a mansão era estranhamente reconfortante. Como se, de alguma forma, sua vida se entrelaçasse com essa nova realidade. Isso é maravilhoso, ela murmurou, sem saber ao certo se estava sonhando. Enquanto a mulher falava sobre as responsabilidades e as necessidades do bebê, Maria deixava sua mente vagar. O sorriso deles ao ver uma nova casa, as brincadeiras em um jardim tão grande. Aquilo poderia ser um novo começo. Mas a insegurança batia à porta de seus pensamentos. E se eu não fosse boa o suficiente? E se o bebê não gostasse de mim? Com um gesto gentil, a esposa do milionário interrompeu suas preocupações. Eu vi algo em você, Maria. Algo especial. Não se trata apenas de cuidar, mas também de criar uma conexão. Você já faz isso com seus filhos, não faz? A pergunta a pegou de surpresa. Maria pôs a mão sobre o coração e respirou fundo. Sim, ela sempre cuidou de Ana e Pedro com todo o amor do mundo. Aquele sentimento maternal que a movia e que era tão evidente. Sim, eu faço de tudo para que eles sejam felizes. A resposta era simples, mas preenchia um espaço vazio dentro dela. Aquilo a fez lembrar de quantas noites passará sonhando em dar algo melhor para seus filhos. Quantas vezes se sentiu presa em um ciclo difícil, sem saber como sair dele. Se ao menos eu tivesse uma chance, murmurou, quase sem pensar. Talvez essa chance tenha chegado, a esposa do milionário respondeu, suas palavras pesadas e suaves ao mesmo tempo. O que você acha, Maria? Você aceitaria o trabalho? O coração de Maria disparou. Era uma decisão que mudaria sua vida, mas ela se sentia dividida. De um lado, a esperança de um futuro melhor, do outro, o medo do desconhecido. Eu nunca fiz algo assim antes. E se eu não conseguir? Vamos fazer isso juntas. Eu estarei aqui para te ajudar no que for preciso, disse a mulher, olhando diretamente nos olhos de Maria. A determinação em seu olhar fez Maria sentir que havia uma segurança nessa nova empreitada. Com um nó na garganta, ela sentiu lentamente. Sim, eu aceito. Assim que as palavras saíram, sentiu um peso se levantar. Era um primeiro passo para algo que poderia ser magnífico, algo que poderia, finalmente, trazer sorrisos verdadeiros para seus filhos. A mulher sorriu, satisfeita. Mas antes que Maria pudesse processar a mudança em sua vida, o telefone da esposa do milionário vibrou. Ela olhou rapidamente, o sorriso desaparecendo gradualmente. A expressão de preocupação na face dela fez Maria se perguntar o que poderia ter acontecido. Está tudo bem? Maria perguntou, a ansiedade começando a se instalar novamente. É que eu preciso atender isso. Algo urgente. O clima entre elas, que até então estava leve e caloroso, começou a mudar. A esposa do milionário ficou de pé, caminhando para o canto da sala, sem saber que Maria a observava, uma mistura de esperança e incerteza ao mesmo tempo. O que aquela conversa urgente poderia significar? E como isso afetaria o que acabará de acontecer entre elas? Maria sentia que muitas coisas estavam mudando, mas algo no olhar daquela mulher a fez pensar que dificuldades estavam por vir. A vida nunca é simples, não é? O futuro, agora, parecia ainda mais incerto e cheio de possibilidades. Com o coração acelerado, Maria esperou que a mulher retornasse, ciente de que essa conexão talvez a levasse por caminhos novos e inesperados. Mas até onde essa história a conduziria? Maria observou a esposa do milionário sair da sala, a expressão em seu rosto refletindo uma preocupação intensa. Um nó se formou em seu estômago.
Porque tudo parecia tão perfeito apenas para ser interrompido assim. As incertezas voltaram a assombrar sua mente. Era como se o destino estivesse testando sua coragem, questionando se realmente estava pronta para dar este passo. Enquanto aguardava, Maria olhou pela enorme janela da mansão. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Era uma vista que ela nunca havia visto de tão perto. A beleza do momento contrastava com seus sentimentos confusos. O murmúrio do vento trazia consigo alguma esperança. Se ela realmente se dedicasse, quem sabe não pudesse proporcionar um futuro mais brilhante para Ana e Pedro. Os minutos pareciam se arrastar. O silêncio da sala era pesado, quase palpável. Maria tentou se distrair olhando a decoração sofisticada do lugar. Cada objeto parecia ter uma história, cada canto um eco de risos e alegrias. Mas, no fundo, o medo crescente se instalava. Eram lembranças de sua própria vida, de suas lutas diárias, e de tudo que desejava mudar. Finalmente, a esposa do milionário retornou, seu olhar agora mais sóbrio. Desculpe pela demora, era minha cunhada. Parece que algumas coisas estão acontecendo na família que eu preciso resolver. Maria sentiu um aperto no coração. Posso fazer algo para ajudar? A mulher sorriu rapidamente, mas logo seu semblante se sombreou novamente. Não, está tudo bem. Eu só vou precisar de um tempo. Mas sobre o trabalho, você pode começar amanhã mesmo. E como prometido, você pode trazer seus filhos. O alívio tomou conta de Maria, mas a incerteza permaneceu. E se você precisar de mim? E se algo acontece com o bebê? A ideia a deixou nervosa. A responsabilidade parecia enorme. E se? O que eu posso fazer para tranquilizá-la? A esposa do milionário perguntou, a preocupação evidente em seus olhos. Confiar em mim é um começo. Você não está sozinha nisso. As palavras tocaram o coração de Maria de forma profunda. Ela olhou para a mulher, percebendo que por trás do luxo e da riqueza, havia uma seriedade e uma fragilidade. Eu só quero que meu trabalho signifique algo. Ele vai significar, Maria. Acredite nisso. Também é uma oportunidade para você. A conversa as uniu mais, fazendo Maria perceber que aquela mulher não era apenas sua patroa em potencial, mas também uma aliada que talvez enfrentasse suas próprias batalhas. A fumaça da dúvida começou a se dissipar um pouco e ela viu pela primeira vez um vislumbre de um futuro diferente. Ao se despedirem, Maria precisou de um momento para digerir toda a nova realidade. Caminhando para casa com o coração pulsando rápido, começou a imaginar como seria o dia seguinte. Ana e Pedro iam adorar conhecer o novo ambiente. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto enquanto pensava nas brincadeiras que as crianças teriam no imenso quintal. Mas antes que pudesse se deixar levar pelos pensamentos felizes, algo a interrompeu, uma ideia perturbadora. E se a vida naquele mundo opulento fosse mais complicada do que aparentava? E se, ao cuidar do bebê, outras verdades ocultas viessem à tona, revelando desafios que ela não poderia imaginar? A dúvida a acompanhou no trajeto até em casa. Maria olhou para o céu uma última vez, notando as estrelas começando a aparecer. Entre sonhos e medos, ela percebeu que a linha entre o sucesso e o fracasso era tão fina quanto a luz da noite que a envolvia. Com esta nova dúvida pairando em sua mente, Maria entrou em casa, certa de que o dia seguinte já começaria a moldar seu destino de formas que ela ainda não conseguia entender. O que mais poderia acontecer nesta nova jornada que agora se desenrolava? O dia amanheceu com um brilho especial. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, criando um jogo de sombras que dançava no chão da sala. Maria sentia seu coração acelerar a cada passo dado até o quarto dos filhos. Ana e Pedro ainda dormiam, com rostos angelicais e sorrisos suaves, como se a inocência da infância os protegesse de qualquer dor. Ela os observou por um momento, sentindo um amor imenso aflorar. Aquela era a razão de seus esforços, da luta diária para oferecer a eles uma vida melhor. Afinal, ela havia sonhado com aquele desafio, cuidar do bebê do milionário. A mistura de ansiedade e entusiasmo no ar tornava cada respiração um pouco mais pesada. Na cozinha, Maria preparou o café da manhã, pensando nas delícias que poderiam esperar por ela e seus filhos naquele novo lar. Mas à medida que o cheiro do café se espalhava, seus pensamentos se tornaram sombrios. E se tudo não saísse como ela esperava? Se, ao invés de um ambiente acolhedor, encontrasse um mundo de intrigas e comparação? Ao acordar, as crianças estavam mais animadas do que nunca. O brilho nos olhos de Ana, ao ouvir que iriam conhecer a nova casa, fez Maria sentir que todas as suas preocupações poderiam ser deixadas de lado por um momento. Mãe, eu quero ver o quintal. Dizem que é enorme, exclamou Ana, pulando na cama.
Pedro, mais tímido, apenas concordou com a cabeça, mas Maria sabia que ele também estava empolgado. Assim que chegaram à mansão, o espaço as envolveu com uma grandeza impressionante. Ana e Pedro corriam de um lado para o outro, maravilhados com o que viam. Maria sorriu, sentindo um raio de esperança atravessar seu peito. Porém, logo notou que a esposa do milionário estava em uma discussão acalorada ao telefone, sua expressão refletindo preocupação. O contraste a deixou inquieta. Quando a mulher acabou a ligação, seus olhos encontraram os de Maria. Desculpe por isso. Não queria preocupá-la. A voz soou mais suave. Você pode levar as crianças para explorar. O bebê está lá em cima, na sala de brincar. Com o coração acelerado, Maria subiu as escadas em direção à sala, enquanto Ana e Pedro exploravam cada canto. Assim que entrou, viu o bebê no berço, cercado por brinquedos coloridos. A imagem era encantadora e sua respiração ficou presa por um instante. Maria se aproximou, hesitante, e quando viu os pequenos dedos do bebê se movendo, algo dentro dela se rompeu. Ela descobriu que o lar era mais do que paredes e móveis, era uma mistura de sentimentos com a fragilidade de um ser tão pequeno, ligado a toda a expectativa que aquele trabalho trazia. Ao abaixar-se, Maria sentiu lágrimas escorregarem por seu rosto. Ela não se lembrava da última vez que chorou, mas ali, diante daquela nova vida, um abraço emocional se formou. Não era apenas uma responsabilidade, mas como se uma expectativa antiga a pressionasse, lembrando suas lutas e esperanças. Apenas confie em mim, a esposa do milionário havia lhe dito. Aquela frase ressoou em sua mente. Estaria ela prestes a descobrir que as aparências enganam? Ou talvez aquela era a oportunidade de criar novos laços que poderia mudar suas vidas para sempre. Enquanto Maria olhava para o bebê, a porta da sala se abriu, revelando a figura sombria de um homem. Seu olhar sobre ela era penetrante, e naquele instante, todas as esperanças que Maria tinha começaram a vacilar. O que ele queria? O que estaria prestes a ser revelado? Maria ficou paralisada. O homem à sua frente era alto e de postura firme. Seu olhar parecia vasculhar cada parte de seu ser, como se tentasse descobrir suas intenções mais profundas. O coração de Maria pulsava alto. Ela deveria ser forte, mas a presença dele a fez sentir uma onda de insegurança. Você deve ser a nova babá, ele disse, a voz grave ecoando na sala. Meu nome é Eduardo. Sou o pai do bebê. A maneira como ele falou a fez sentir um frio na barriga. Não era apenas o tom de voz, mas havia algo mais, um não dito que pairava no ar. Maria assentiu, esforçando-se para manter uma expressão neutra. Sim, eu sou Maria. Estou aqui para ajudar. O bebê é adorável. Eduardo se aproximou do berço e olhou para o bebê, seus olhos suavizando-se por um breve momento. Ele é tudo para mim, murmurou, como se estivesse falando mais consigo mesmo do que com ela. Então, como se acordasse de um sonho, virou-se para Maria. Preciso saber se posso confiar em você. O que deveria ter sido um momento acolhedor tornou-se uma pressão inesperada. Maria sentiu uma onda de ansiedade a envolver. Por que ele estava tão apreensivo? Eu farei o meu melhor, respondeu, a voz tremendo levemente. Só quero ser uma boa ajuda para você e sua família. Um silêncio pairou no ar, carregado de tensão. Ela percebeu que Eduardo a observava atentamente, como se estivesse avaliando suas palavras. Maria esforçou-se para não desviar o olhar, tentando absorver a intensidade do momento. Você não sabe o que pode estar enfrentando aqui, ele continuou, sua expressão agora grave. Este lugar não é o que parece. Há pessoas com interesses diferentes. Ele hesitou por um momento, como se considerasse suas palavras, e devo protegê-lo a todo custo. Maria sentiu uma pontada de inquietação. O que ele queria dizer com isso? Que tipo de desafios ela poderia encontrar? E como as vidas se entrelaçavam agora, quando tudo deveria ser tão simples? Não estou aqui para causar problemas. Eu só quero ajudar, ela insistiu, buscando segurança em suas palavras. O bebê, que tinha sido sua luz em meio à incerteza, agora parecia um centro de conflitos que ela não sabia se estava equipada para enfrentar. Eduardo deu um passo para trás, como se estivesse avaliando a situação. A tensão na sala era palpável. Você precisa entender que a vida aqui pode ser complicada. Confiança é a base de tudo. Maria observou cada movimento dele, notando a dor que transparecia pelo semblante de Eduardo. Havia algo ali, uma fragilidade escondida sob a postura autoritária. O peso de suas responsabilidades se intensificava, mas, ao mesmo tempo, sentia que havia um fio que os ligava, uma empatia que, de alguma forma, poderia ajudá-los a atravessar aquela tempestade juntos. Um sorriso tímido se formou no rosto de Maria. Estamos todos aprendendo. Se me der uma chance, posso mostrar que sou digna da sua confiança.
Ele hesitou novamente, como se ponderasse as possibilidades. Então vamos ver do que você é capaz, Maria. A vida aqui exige mais do que apenas boa vontade. Vou te observar. Aquelas palavras soaram como um desafio e Maria piscou, a determinação crescendo dentro dela. Ela sabia que esse era apenas o começo de uma jornada cheia de complexidades. Ao se virar para o bebê novamente, lembrou-se que seu amor por ele poderia ser a força que precisavam para enfrentar o que estava por vir. Enquanto se preparava para encarar o novo dia, algo mudou. A porta se abriu e uma figura feminina enterrou-se ao fundo da sala, com um olhar que Maria não conseguiu decifrar. O que você está fazendo aqui? A mulher perguntou, o tom cortante e desafiador. Quem era ela? Qual seria a reação dela ao saber que Maria estava ali? E assim uma nova camada de mistério se formou, revelando que a mansão guardava segredos que desafiariam não só a posição de Maria, mas também o que ela havia construído até agora. Maria ficou paralisada. O olhar da mulher penetrava em sua alma, desafiando-a a se definir. Ela percebeu que aquela não era uma simples empregada. Era alguém que parecia conhecer a casa e suas histórias bem mais do que ela. Desculpe, está na minha hora de trabalho, Maria respondeu, tentando soar firme, embora a insegurança fizesse suas mãos tremerem. Trabalho? A mulher repetiu, quase rindo. E o que você realmente sabe sobre este lugar? O que a trouxe aqui? Maria sentiu o coração acelerar. O tom da mulher era desconfiado, e a maneira como ela se movia ao redor da sala a fazia parecer uma predadora em busca de presas. Com o esforço, ela tentou manter a calma. Eu sou a nova babá. Eduardo me contratou para cuidar do bebê. Ver a expressão da mulher mudar foi como um soco no estômago. Ela parou, encarando Maria de forma penetrante. Eduardo? Você realmente acha que ele vai lhe dar uma chance? Aqui as coisas não são tão simples. A tensão aumentou. O que ela queria dizer com aquilo? Maria não tinha tempo para se distrair. O amor que sentia pelo bebê era a única coisa que a mantinha ali. Não estou aqui para competir por nada. Quero apenas ajudar, disse, tentando transmitir sinceridade em sua voz. Se você quer ajudar, então pode começar por entender onde está pisando, a mulher respondeu, seus olhos estreitando numa expressão que misturava desprezo e algo mais, como uma advertência disfarçada. Meu nome é Clara, e eu conheço cada canto deste lugar. Também conheço o Eduardo melhor do que você imagina. Maria contemplou a mulher pela primeira vez, observando a fragilidade que se escondia sob a fachada imponente. Havia uma tristeza profunda no seu olhar, como se Clara tivesse enfrentado tempestades que a deixaram marcada. Ela se perguntava o que aquelas muros escondiam. Um dia a confiança se transforma em medo. Você vai ver, Clara disse, com um ligeiro tremor na voz antes de se afastar. Maria sentiu um nó na garganta. O que a mulher estava realmente tentando alertar? A vida aqui é um jogo, e você pode não estar preparada para ele. Cuide do bebê, mas fique atenta ao que acontece ao seu redor, Clara concluiu, saindo da sala, deixando Maria com uma sensação de inquietude. Maria olhou para o berço, onde o bebê dormia tranquilo, suas pequenas mãos se movendo levemente. Um alívio inundou seu coração. O amor que sentia por ele tinha que ser o seu guia. Se ela tivesse alguma chance, precisava descobrir os segredos que cercavam a casa e a vida de Eduardo. Levando a mão ao peito, Maria respirou fundo. Acho que vou precisar de força, coragem e um pouco de sorte, murmurou para si mesma. Era a hora de tentar conquistar a confiança de Eduardo, enquanto decifrava as palavras enigmáticas de Clara. Naquela noite, enquanto as sombras se alongavam, ela decidiu explorar a casa. Algo em sua intuição a dizia que as respostas estavam escondidas nos corredores. E talvez, assim, ela pudesse entender o que Eduardo estava realmente enfrentando. Pela primeira vez, a incerteza não parecia assustadora, parecia um convite. Ela se levantou e, com passos firmes, se dirigiu para o corredor escuro. Um barulho sutil chamou sua atenção. Uma porta entreaberta, uma luz fraca escapando. O que poderia estar acontecendo lá dentro? Maria hesitou por um momento, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela sabia que a curiosidade poderia levá-la a descobrir verdades que não estava preparada para ouvir, mas também sabia que não poderia voltar atrás. E com um misto de medo e determinação cruzou o limiar. O que encontraria do outro lado? Maria empurrou a porta lentamente, o rangido ecoando como um grito na quietude da casa. A luz que entrava pela fresta iluminou um pequeno escritório, repleto de prateleiras com livros empoeirados e papéis espalhados por uma mesa coberta de fotografias. O coração de Maria disparou. Ela sabia que estava prestes a invadir um território pessoal,
mas a necessidade de entender o passado de Eduardo a impulsionou. Ao entrar, notou que uma dessas fotos havia caído no chão. Curiosa, agachou-se para pegar. Era uma imagem de Eduardo sorrindo, ao lado de uma mulher, seus olhos brilhando com uma felicidade genuína. Uma sensação estranha a envolveu. Quem era aquela mulher? Um movimento em sua direção chamou sua atenção, e Maria se virou rapidamente, quase derrubando um vaso sobre a mesa. Mas não era ninguém. Apenas a sombra da luz da lua que filtrava pela janela. A tensão no ar era palpável, e suas mãos ainda tremiam. Fazer essa exploração parecia ao mesmo tempo irracional e necessário. Se fosse descobrir algo, que fosse logo. Enquanto examinava a mesa, ela se deparou com um caderno aberto. O que estava escrito era um emaranhado de pensamentos e sentimentos, datados de alguns anos atrás. Ela estava lá para mim quando eu mais precisei, começou uma das anotações. O nome dela também apareceu algumas vezes, mas o resto estava ilegível. Maria sentiu um aperto no coração. Eduardo havia sofrido. As cicatrizes emocionais ainda estavam marcadas em sua vida. Com linhas tortas e rabiscos apressados. O que deveria ser uma simples anotações parecia um desabafo de um homem lutando contra seus demônios. Maria não podia deixar de se perguntar: o que havia acontecido entre eles? Ouvindo um barulho vindo do lado de fora da porta, Maria tornou-se ainda mais cautelosa. O último que queria era ser pega fuçando o que não lhe pertencia. Ela rapidamente levantou a cabeça e notou as sombras se movendo pelo corredor. Clara. Maria decidiu se esconder atrás da porta. Fechou os olhos, concentrando-se na respiração. A tensão a envolvia como um cobertor sufocante, enquanto a curiosidade se misturava à ansiedade. O que Clara sabia que ela não sabia? E por que a mulher girava em torno de Eduardo como uma sombra? Clara entrou na sala e, sem saber que alguém estava ali, começou a organizar as coisas à sua volta. Maria tentava ouvir atentamente, mas o batimento do seu coração enchia seus ouvidos. A mulher começou a falar sozinha, fazendo comentários, mas a angústia de estar ali a fez sentir como se estivesse invadindo um momento íntimo. Mais cedo ou mais tarde, você terá que enfrentar suas escolhas, Eduardo, Clara murmurou, uma tristeza no seu tom. Não posso fazer isso por você. Maria prendeu a respiração. Ali estava uma fraqueza que ela nunca imaginou encontrar em Clara. Todos aqueles olhos desafiadores agora transmitiam dor. De repente, um pensamento atravessou a mente de Maria. Talvez essa mulher, apesar de seu jeito distante, estivesse apenas tentando proteger o homem que amava, assim como ela queria proteger o bebê. Nesse instante, Maria decidiu um caminho para si mesma. Ajudar o bebê seria também ajudá-la a entender e, quem sabe, transformar aquele ambiente pesado em um espaço de amor. Mas a observação de Clara não terminou. A vida é complicada, mas às vezes precisamos reabri-la para que ela possa ser melhor, Clara disse, quase como se sentisse a presença de Maria. O que isso significava? A conversa tinha ares de um desfecho, mas também de um recomeço implícito. Quando o silêncio tomou conta da sala novamente, Maria saiu de seu esconderijo. Ela estava mais determinada do que nunca. Eduardo poderia ser uma parte de sua vida, sim, mas ele não seria o único. Clara também poderia ser uma aliada. Com um novo propósito no coração, Maria caminhou até a entrada, sabendo que um novo dia a aguardava. O que mais aquela casa ainda tinha a esconder? E qual seria o papel dela nesse enredo que parecia cada vez mais intrincado e cativante? Maria acordou com o coração acelerado. O dia que havia tanto esperado finalmente chegará. Hoje, os pequenos passos que decidiu dar ao aceitar o trabalho na mansão a conduziam a uma nova jornada. O sol ainda se escondia, mas sua mente já estava a 1000 por hora, imaginando possibilidades. Ela se levantou rapidamente, um sorriso de expectativa nos lábios, pensando nos filhos e na chance que tinha de proporcionar algo melhor a eles. Na cozinha, o cheirinho do pão quentinho e do café fresco preenchia o ar. Maria se apressou, ansiosa para preparar um café da manhã especial para Ana e Pedro, que ainda dormiam. Quando o cheiro delicioso despertou os filhos, eles correram para a mesa, os rostos iluminados de alegria. Aqueles momentos simples eram seus tesouros, e ela estava determinada a lutar por mais para eles. Porém, seu pensamento voltou à mansão, ao bebê que precisaria cuidar e à responsabilidade que isso implicava. À medida que arrumava a mesa, lembranças das conversas com Eduardo e Clara borbulhavam em sua mente. O desafio de ganhar a confiança deles a deixava ansiosa, mas algo dentro dela a impulsionava a avançar. Com os filhos devidamente alimentados e prontos, partiram juntos para a mansão. O caminho parecia mais curto. Quando chegaram, o sol já brilhava intensamente, iluminando a grande estrutura da casa.
Ana e Pedro, extasiados, correram para dentro maravilhados com o novo ambiente. Maria, com o coração batendo forte, seguiu-os, tentando manter a calmaria, mesmo sentindo o peso da responsabilidade. Ao entrar, Eduardo a esperava no hall, seu semblante sério. Bom dia, Maria, disse ele, embora o sorriso não correspondesse ao seu olhar. Espero que esteja pronta para um dia cheio. As palavras dele carregavam um duplo sentido. Ela respirou fundo, determinada a provar seu valor. Assim que subiram para a sala, Maria encontrou o bebê tranquilo em seu berço. Ao vê-lo novamente, seu coração se aquecia. A conexão que sentia já era intensa e naquele momento tudo parecia se encaixar. Com cuidado, levantou o bebê, embalar seus pequenos braços enquanto cantava suavemente. Assim que ele começou a sorrir, um calor no peito de Maria a encheu de confiança. Estava ali para dar amor e proteção. Eduardo observava, seu olhar começando a suavizar. Ele gosta de você, comentou, um tom de adição em sua voz. O simples elogio fez Maria se sentir apreciada. Ela estava fazendo certo. O dia passou rápido, repleto de sorrisos e brincadeiras. Ana e Pedro adoraram a experiência de brincar no enorme quintal enquanto ela cuidava do bebê. Maria não havia percebido, mas Clara observava tudo de longe, um sorriso discreto se formando em seus lábios. Era diferente de antes, sem a vigilância hostil. Ela parecia mais relaxada, como se o ambiente leve a estivesse tocando de algum modo. À noite, quando todos se reuniram, uma sensação de alívio pairou no ar. O peso das incertezas que haviam antes assombrado começou a diminuir. Clara se aproximou, suas palavras inesperadas ressoaram em Maria. Você realmente dá uma nova energia a este lugar, Maria. O que planos tem para o futuro? Questionou, um brilho sincero em seus olhos. Maria hesitou. O peso das expectativas se abateu sobre ela novamente. Mas enquanto olhava nos olhos de Clara, ela viu mais do que uma rival, mas uma mulher que também lutava por suas convicções. Eu espero proporcionar um futuro melhor para meus filhos. E quem sabe, um pouco de luz para vocês também, respondeu, sentindo os nós se desatarem. O entendimento partilhado ali era um marco. A conversa fluiu, e Maria percebeu que era mais do que apenas trabalho. Estavam criando uma nova dinâmica, um novo espaço onde empatia era a regra e não a exceção. Nas palavras trocadas, uma nova amizade começava a florescer. Com aquele novo sentimento de pertencimento, Maria segurou o bebê enquanto Ana e Pedro corriam para ela. Você é a melhor mãe do mundo, disse Pedro, e ela sorriu, o amor fazendo seu coração inchar de felicidade. E assim, na mansão antes fria e estranha, começaram a se entrelaçar laços. Maria, percebendo que por trás das paredes luxuosas, havia uma família que precisava de amor tanto quanto a sua. Entre risos e lembranças, Maria viu um vislumbre do que poderia ser. Um novo lar não apenas para o bebê, mas para todos eles. Quando o sol se pôs, ela se sentiu leve e esperançosa. A conexão que surgiu se transformava em uma força, e Maria, agora, sabia que não estava sozinha. Cada dia traria novos desafios, mas também oportunidades infinitas de amar e ser amada. Ela sorriu para os filhos e olhou para Eduardo e Clara, sabendo que a jornada apenas começava. A vida PARS ia finalmente seguindo um novo curso, hábil e cheio de possibilidades. E você, leitor, também pode ser parte dessa transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de fazer a diferença.